Programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, ouvinte da Rádio Universitária. Eu sou Maria Eduarda Rocha, jornalista e professora de Sociologia da UFPE. Eu vou estar novamente com vocês toda quinta-feira nessa segunda temporada. São 11h30 deste dia 3 de agosto de 2017. Está começando mais uma edição do Fora da Curva, que agora é reprisado às 10 da noite também. Nosso programa pode ser acompanhado pelo Facebook, nas páginas 99 Universitária e na nossa página Programa Fora da Curva. Você pode participar comentando e enviando perguntas pelas redes sociais. Esta semana nós voltamos ao vivo com a segunda temporada do Fora da Curva, com identidade e vinhetas novas, mas com o mesmo compromisso de fazer um jornalismo analítico. Aconteceu tanta coisa no intervalo entre essas duas temporadas que, inspirados na poesia política irreverente de Renato Russo, a gente vem perguntando: que país é esse? Que país é este em que o presidente da República, Michel Temer, é gravado falando com um empresário sobre a compra de silêncio de um aliado? Que país é este em que o presidente da República tem um assessor direto sendo filmado recebendo uma mala de dinheiro com propina? É um país em que a Câmara dos Deputados decidiu ontem, em votação nominal, que essas denúncias vão ser engavetadas e que Michel Temer, mesmo sem credibilidade e legitimidade, segue no cargo. E hoje, claro, nós vamos repercutir essa notícia. Além das denúncias de corrupção pesando sobre o Executivo e o Legislativo, nós também temos graves problemas com o Judiciário. Que país é este em que o Supremo Tribunal Federal é citado por um senador, Romero Jucá, como parte de um acordo para depor uma presidenta eleita e estancar investigações de corrupção política? Que país é este em que juízes e ministros do Supremo Tribunal Federal escancaram sua proximidade com os políticos que vão julgar? E que país é este em que um ex-presidente da República, Lula, é condenado com base apenas na delação de um empreiteiro que é beneficiado pela acusação que fez? Que país é este em que um senador, Aécio Neves, tem um mandato suspenso depois de ser gravado pedindo propina, mas volta ao Senado por decisão do STF? Para muita gente, este é um país em que o judiciário está sob suspeita. Por isso, não dá para analisar a crise política e institucional no Brasil hoje sem discutir as ações ou omissões do judiciário. Para conversar sobre isso, nós convidamos Alexandre Maia, professor de Direito da Universidade Federal de Pernambuco. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Eduardo. É um prazer mais uma vez estar aqui na segunda temporada do Fora da Curva. Bom dia, Flávio. É um prazer estar aqui mais uma vez. Nós é que agradecemos. Também participa da conversa Flávia Santiago Lima, professora de Direito da Universidade Católica de Pernambuco e da Universidade de Pernambuco. Bom dia, Flávia. Bom dia, Eduarda. Bom dia a todos. Bom dia, Alexandre. Realmente é um prazer discutir essa situação do judiciário hoje no Brasil a partir de um debate qualificado, mas também um debate analítico. Bom dia. Obrigada pela sua colaboração. Então vamos começar analisando o que aconteceu ontem na Câmara Federal. Como vocês avaliam o resultado da votação e como vocês podem comentar o desdobramento daqui para frente? Pode ser, Flávia? Sim. Vamos lá. Acredito que todos nós estamos não surpreendidos, né, não surpresos com o que aconteceu ontem. Era esperado o resultado, inclusive da não admissibilidade no caso da denúncia. É interessante perceber o seguinte: nós temos, na verdade, um conjunto de ações criminais que surgiram, né, enfim, a partir de todos esses últimos acontecimentos. Aquela denúncia, a admissibilidade dela, a possibilidade de que o presidente da República ele tivesse uma denúncia acolhida no Supremo Tribunal Federal, no caso, e as investigações estivessem em curso durante o seu mandato, ela é uma exceção na Constituição. Em regra geral, o presidente da República, no exercício do seu mandato, ele só pode ser investigado e eventualmente condenado pelos crimes praticados em função do seu mandato. Ao que parece, era aquela situação que estava configurada ali. Mas para que isso aconteça, para que isso ocorra, era necessária a admissibilidade da Câmara dos Deputados. Nós vimos, precisava-se do voto de 2/3 dos deputados. Sim. E não se chegou a esse quórum. Mas essa é uma das questões. Nós temos outras denúncias em curso, nós temos outros inquéritos em curso, então é possível que mais à frente nós tenhamos outras decisões. Não sei se chegará a plenário da Câmara, mas certamente a questão a disputa não morreu ali. Ainda tem muita coisa para acontecer. Eu concordo com Flávia. Eu acho que o governo devia estar esperando mais ou menos uns 300 votos para dar uma sinalização até para o mercado, digamos assim, de que ele teria força suficiente para aprovar emendas constitucionais, especificamente a reforma da Previdência,
E o resultado de 263, sobretudo pela posição do PSDB, sempre muito ambígua em todo esse processo, né? Por ter ministros de Estado ocupando espaços no governo e, ao mesmo tempo, a liderança do partido pedindo uma votação contrária ao parecer que defendia a figura do presidente Michel Temer, né? Por conta disso, fica uma situação um pouco complicada, porque se de um lado ele obteve uma vitória no sentido de que a admissibilidade da denúncia foi rejeitada pela Câmara dos Deputados, por outro lado, ficou claro que ele não tem, digamos assim, uma maioria suficientemente esmagadora para obter 3/5 da Câmara para propor alterações na Constituição. Ou seja, isso, de certo modo, mantém a crise, ou seja, a gente continua, porque eu acho que o Ministério Público Federal não vai parar nessa denúncia. E, claro, as negociações em torno da agenda que Temer pretende implantar. E, consequentemente, é bem provável que a sangria, não aquela de Romero Jucá, mas a sangria do dinheiro público sendo gasto no financiamento dessa fidelidade, digamos assim, vai continuar a acontecer pelos corredores de Brasília. Quer dizer, mais de 2 bilhões de reais gastos em emendas a parlamentares para comprar o voto, né, em relação a essa campanha, a esse processo. E tem outro dado também que eu acho que é muito alarmante, que é o fato de que 111 dos deputados que votaram favoravelmente a Temer ontem são investigados no Supremo Tribunal Federal, né? Quer dizer, o que é que a gente pode esperar? A população, imagina que olha para esse andar de cima, quem está lá trabalhando, saindo de casa cedo, pegando não sei quantos ônibus, muitas vezes agora desempregado, ou ganhando um salário mínimo, que olha para o andar de cima e vê esse tipo de troca, né? De toma lá da cá. Flávia. Vamos lá. Acho que tem duas questões ainda pendentes de tudo que aconteceu ontem, né? A questão do quórum é relevante, porque percebe-se que cada maioria ou cada vitória da agenda, né, do presidente Temer, ela vai depender de uma negociação específica e, consequentemente, esse processo ele vai acontecer constantemente, mantido, né, o presidente no cargo até o final do mandato eletivo até 2018. Esse é um ponto importante. Então, a negociação ela vai acontecer a cada momento. E um segundo aspecto que é interessante destacar é o fato de que muitos dos deputados que votaram, né, a favor do relatório da não admissibilidade, eles mencionavam as reformas. Ou seja, a agenda, né, aquela admissibilidade, ela é relacionada diretamente à agenda de reformas. Sim, Temer é mantido no poder para aprovar a reforma da Previdência. Exatamente. Só que a reforma da Previdência vai exigir o maior desgaste possível pelos 3/5, ou seja, essa negociação vai ser ainda mais complexa. A outra questão, né, que foi sugerida por você, Eduarda, que é o fato, enfim, 111 deputados investigados. Eu acho que isso nos põe uma questão mais complexa, que é o fato de que sabia-se que muitos desses deputados, eles tinham denúncias de corrupção ou suspeitas de corrupção já no momento em que foram eleitos. E eles foram eleitos apesar disso. E mantém-se no cargo, decide-se pela permanência de um presidente que também tem, enfim, contra si denúncias. Ou seja, o que isso nos mostra também de que tipo de parlamentares nós estamos elegendo. Sim, essa sem é uma dúvida questão. nenhuma. Eu acho que essa questão está na ordem do dia. Não vai dar mais para a gente se furtar a enxergar que o Congresso, que o Legislativo é parte fundamental do poder político, né? No Brasil, tradicionalmente, as pessoas se preocupam muito com o executivo e muito pouco com o legislativo, né? Mas a gente viu, já no caso do golpe contra Dilma, o tipo de efeito que esse descaso pode ter. Alexandre. Se a gente viu o que aconteceu no que eu chamei recentemente de pacote de abril de 2016, naquela sessão da Câmara, em que foi aprovado o início do processo de impeachment contra Dilma, né? Quando a gente olha o que aconteceu naquela sessão e compara com o que aconteceu ontem, né? A gente viu aquela gritaria, aquele desejo de falar de Deus e do cachorro, e até um deputado pernambucano querendo colocar o filho por telefone para votar, né? Uma coisa no mínimo surreal, né? E agora o que você viu foi um discurso de uma espécie de razão, não é nenhuma razão de Estado provavelmente dita, é uma adaptação da razão de Estado clássica aos interesses econômicos do momento. E a crise, né?
Como autorizativa de tudo. E a justificativa para o trabalhador é justamente a questão do emprego, né? Como se as reformas fossem trazer emprego. Mas como é que você vai ter aumento do emprego se você não tem... Se você vai ter precarização do trabalho? Como... Né? Então, esse tipo de contradição a gente não vê sendo debatida, né? Muito ao contrário, né? O que se quer, na verdade, e a imprensa tem um papel muito forte nisso, é passar a ideia de que só existe um caminho para resolver os problemas, né? E quando, na verdade, você quer explicitar demais determinado caminho, é porque, no fundo, você está ocultando outros tantos que poderiam ser construídos a partir da mesma terra arrasada em que a gente está situado, na qual todos nós estamos afundando na lama, né? Na verdade, a lama do Congresso, né, a gente estava conversando, né, Flávia, representa muito a lama de todos nós, da nossa vida cotidiana, de como nós nos vemos do nosso dia a dia, né? Eu acho que esse Congresso que aí está fazendo o que está fazendo realmente não surpreende em nada. Para quem viu o que aconteceu em 2016, era muito difícil esperar algo diferente agora, né? E o judiciário, né? Como é que o judiciário pode atuar nesse contexto tão complicado, em que a gente não sente confiança nos poderes constituídos, né? Nossa, essa pergunta do milhão. Na verdade, quando nós falamos assim sobre momentos de crise, é interessante perceber que nós sempre discutimos as crises do executivo, aqui na América Latina sempre falando da força do poder executivo, superdimensionamento do poder executivo, né? Personalização, a figura do presidente. Né? Nós gostamos tanto da figura do presidente, como é uma brincadeira que eu comumente faço, que o síndico é chamado de presidente do condomínio, né? Nós gostamos dessa figura do apego ao presidente e discutimos sim crise de representatividade, a questão da reforma política, ou seja, havia uma crítica forte ao poder legislativo. Hoje nós temos como na verdade consequência da relevância do poder judiciário, a discussão em torno do próprio poder judiciário. Ele se fortaleceu como um ator relevante do processo e claro que as críticas também são dirigidas ao judiciário. É muito complexo falar ao mesmo tempo de que forma o poder judiciário ele poderia interferir nesse tipo de situação, nesse tipo de momento, porque afinal de contas o judiciário ele não é uma instituição eleita. Em regra geral, nós não poderíamos pensar no judiciário como um ator político. Essa é a questão, né? Mas isso no contexto atual virou um conto de fadas, né? Assim, a crença num judiciário descolado da dinâmica política no cenário atual é muito irrealista, né? Sim, sem dúvida. Eu também acho, eu concordo com Flávia. Eu acho que na medida em que esses vácuos de poder vão aparecendo, o judiciário foi aos poucos ocupando, né? A ideia de uma harmonia entre os poderes e de um equilíbrio, na verdade, ela nunca existiu totalmente, né? Se a gente for pegar, por exemplo, no início do século XIX na França, você vai ver uma idealização total do legislador, né? A lei era tida como a manifestação da razão no mundo e, consequentemente, aquele que fazia a lei, o legislador, era tão cheio de razão quanto a própria lei. Ou seja, se o legislador é racional, a lei, que era o resultado do seu trabalho, seria tão racional quanto. Em outros momentos a gente já teve uma hipertrofia do executivo, um executivo muito forte, né? A gente teve no Brasil vários momentos desses, também fora do Brasil, e a gente vê agora o judiciário com muita força. E claro, na medida em que ele vai ocupando esses espaços políticos, ele também vai recebendo estudos e críticas, construtivas ou não, sobre esse papel, sobre como concretamente esse papel vem sendo desempenhado. E aí, Flávia, que tem pesquisas a granel sobre isso, tem 1000 detalhes para trazer para a gente. Então, a gente pode passar para vocês uma pergunta do nosso ouvinte, José Rebelo. Ele pergunta se há setores do judiciário já problematizando esses excessos. Quer dizer, se há uma crítica interna ao judiciário. Na verdade, hoje a gente fala de judicialização da política. Todo mundo já ouviu falar desse termo, né? Judicialização da política significa o encaminhamento de demandas que, tradicionalmente, são demandas resolvidas em poderes como o executivo, o legislativo, ou demandas até da sociedade, movimentos sociais e tudo mais. E essas demandas, elas são encaminhadas ao poder judiciário. E a partir daí, o judiciário pode ou não oferecer resposta. O judiciário ele pode interferir ou não interferir. Tudo depende muito do papel que se entende que é cabível ao Poder Judiciário. Essa é a questão. E claro que nesse universo nós temos como é que o judiciário ele pode decidir. Ele decide certamente a partir do seu papel, a partir da sua caracterização enquanto instituição, mas ele também decide a partir do que se entende como aplicação do direito. E os limites do magistrado na decisão. Esse é um outro aspecto. Então, nesse momento nós tivemos um momento de um certo clamor para que o judiciário atuasse,
sobretudo porque nós temos uma Constituição muito forte, a Constituição de 1988, que permite que muitas demandas elas sejam judicializadas. Então, todos os atores, minorias, grupos políticos, minorias políticas também, minorias sociais, mas também grupos majoritários, grupos econômicos poderosos, lobbies, tudo isso se encaminha ao judiciário. E o judiciário tem que atuar, tem que responder ou não. E, mais recentemente, nós vimos um movimento de um judiciário que é chamado de ativista. Seria um judiciário disposto a atuar, que não se sente constrangido a eventualmente anular decisões de outros poderes ou de se pronunciar como ator político. E eventualmente até de legislar? Alguns falam que, inclusive, seria um papel legislado. Ou seja, criando leis. Na verdade, leis ou reinterpretando leis. Isso é muito controvertido. Nós temos muitas críticas a essa atuação. Essa crítica é feita, primeiro, porque o judiciário ele tem um papel. O papel dele é aplicar a legislação. Quem faz a lei é o representante do povo. No Congresso. No Congresso Nacional. Cabe ao juiz, como servidor público, como agente público, decidir de acordo com o que é legislado. E, eventualmente, adaptar as questões. Porque a lei ela é produzida no momento e ela é aplicada infinitamente. Esse seria o papel do judiciário. A grande questão é, quando é que o judiciário ele está ampliando suas funções, expandindo suas funções, interferindo indevidamente ou não? Esse é um dos debates mais frutíferos da teoria do direito constitucional e, claro, que repercute na vida de todo mundo, né? Quando a gente fala do debate acadêmico é porque, na verdade, ele é um sintoma de um debate social forte. Sim. Que papel nós entendemos cabível ao Poder Judiciário? As críticas ao Judiciário brasileiro, elas são grandes hoje. Há muita crítica. Acho que o Alexandre tem muita coisa interessante para falar sobre a crítica a partir da teoria do direito, né? Mas veja, do âmbito da teoria do direito, o que se vê muito é de que maneira a gente consegue guardar um mínimo de equilíbrio entre o espaço que o judiciário deveria ocupar frente ao próprio legislativo, e que é um sintoma da própria disfuncionalidade da democracia brasileira. Na medida em que a gente tem um Congresso que, de certo modo, é a nossa cara, né? Um Congresso que, de certo modo, representa muito do que nós somos no nosso dia a dia, e na medida em que a gente tem um judiciário disposto a ocupar esse espaço, levantando a bandeira, por exemplo, de que nós é que temos o poder e a razão, que são capazes de resolver esses problemas que os políticos não querem resolver, isso é, de certo modo, dizer o seguinte, retomando um pouco a fala de Flávia: pessoas que ocupam espaços no serviço público por critérios, entre aspas, meritocráticos, tomando decisões, até mesmo com efeito vinculante, que seriam decisões que deviam ser tomadas pelo povo no exercício de sua soberania, né? Bem ou mal, a gente tem um legislativo, né? Então, na medida em que o judiciário ocupa esse espaço, dizendo que não, vamos salvar o Brasil, ou vamos salvar quem quer que seja, essa atitude, digamos assim, como é que eu posso dizer, messiânica, de uma salvação por meio do poder, é sempre complicada. Ainda mais para quem não tem a legitimidade democrática para isso. Pois é, né? Na verdade, quando um juiz quer ser herói, é muito perigoso, porque o juiz não é eleito, né? Embora a gente esteja carente de um poder mais conforme aos interesses coletivos, porque nem o Executivo, nem o Congresso tem desempenhado esse papel, essa aposta no judiciário ela é perigosa porque ninguém elege, né? Membros do judiciário. E no caso do Supremo são 11, né? São 11 iluminados e iluminadas que se imaginam capazes de dar conta de uma sociedade tão complexa como a sociedade em que a gente vive, né? Para trazer entrevistas com a visão crítica sobre o que está acontecendo no país, que o Fora da Curva está no ar, de segunda a sexta, aqui na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Então, gente, falando sobre isso, vocês têm como comentar um pouco o que tem sido a atuação do judiciário em relação, por exemplo, a casos, essa percepção de que o judiciário tem tido uma atuação muito seletiva? Normalmente se compara a condenação de Lula sem nenhuma prova material com a restituição do mandato de Aécio no Senado, né? Como é que vocês enxergam essa situação, Flávia? Bem, falar do Poder Judiciário hoje é falar de seletividade, por uma questão simples, a quantidade de ações que chegam ao Judiciário. E a própria incapacidade da instituição não é uma questão de capacidade de competência ou não, é a inviabilidade de decidir tudo que chega ao Judiciário.
No caso do Supremo Tribunal Federal, essas questões são decididas lá. Nós temos 11 ministros, com suas estruturas de gabinete, estruturas caras, é importante salientar também, mas 11 ministros, aí a cargo deles ficam milhares e milhares e milhares de processos. Considerando que é inviável para eles decidir sobre todos os processos que chegam, há uma certa escolha. Tanto que seletividade no que se refere ao que vai ser julgado ou não. Então aí já tem um filtro. Já é um filtro. Tempo. Em que momento essa decisão vai ser apreciada, vai ser proferida ou não a decisão, ou ela não vai ser proferida? Porque a partir do momento em que o judiciário ele é um ator político importante, não decidir significa, e tem consequências seríssimas para a política. Os processos prescrevem, né? Prescrevem, ou até um momento, às vezes a questão de oportunidade, uma suspensão ou não de uma nomeação. No caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ela teve repercussão direta, uma liminar concedida em 24 horas. É um segundo ponto. O terceiro ponto é de que forma ele vai decidir, o mérito mesmo da decisão, e é um caso, por exemplo, da certa diversidade de decisões. É o que aconteceu no caso da apreciação, no caso da prisão do Delcídio Amaral e, mais recentemente, com o ex-senador Aécio Neves. Há uma alteração, mas os ministros são 11 ministros e cada um, embora o tribunal ele atue em conjunto, ou seja, nós temos, como é que funciona o STF? São 11 ministros, nós temos o presidente, 2 turmas de 5 ministros. O processo chega a uma espécie de sorteio eletrônico e é designado um relator. Esse relator ele tem muito poder sobre o processo. Ele pode decidir naquele momento, ele pode esperar um pouco para decidir mais à frente a liminar. Ele pode decidir, ou ele pode encaminhar a decisão para a sua turma, ou ele pode decidir em plenário. Nesse caso, não é problemática a indicação do ministro pelo presidente da República? Isso é um tema cabeludíssimo. Eu não sei como resolver isso, Eduardo. Sinceramente, é um problema muito sério, porque se a gente coloca ministro do Supremo a partir de juízes de carreira, eu acho que talvez ele perdesse muito das suas características enquanto um tribunal com elementos de uma corte constitucional, né? Apesar do Supremo não ser propriamente uma corte constitucional. Mas, por outro lado, mas também a gente não pode dizer totalmente que as indicações feitas pelo Executivo vão gerar uma fidelidade canina do ministro indicado ao chefe do Executivo indicador, né? Veja, por exemplo, o que aconteceu no caso Joaquim Barbosa, sim, quando ele foi relator do Mensalão, né? Por ele ter sido indicado por Lula, né? Se essa tese tivesse sentido, ele faria todos os esforços para impedir quaisquer punições aos membros do PT. E o que se viu na decisão lá do Mensalão foi exatamente o oposto, né? Mas a mesma coisa pode ser dita, por exemplo, em relação à indicação de Alexandre por Michel Temer? Quer dizer, essa indicação se justifica de um ponto de vista técnico, da competência? Eu acho que nesse ponto o pessoal da direita é muito mais cuidadoso com os acordos que sedimenta na hora de fazer certas indicações, como a de Torquato Jardim para o Ministério da Justiça e a paulatina desidratação da Operação Lava Jato por falta de recursos, né? Que aí já vem lá da PEC do teto de gastos, da limitação do teto de gastos. Ou seja, você não cria o ônus político de dizer que está acabando a operação, mas você cria circunstâncias que tornam aquilo impossível de acontecer da melhor maneira possível. Você vai matando por inanição, né? Isso, como estão matando por inanição as universidades, né? Isso. Veja o que aconteceu com a UERJ agora recentemente, né? Você levanta a bandeira da universidade pública, mas, por exemplo, você tira recursos do PIBIC, né? Você mata a iniciação científica. Matar a iniciação científica, gente, é acabar com a grande vitrine da formação dos futuros pesquisadores, dos futuros professores, na verdade, do futuro do Brasil. Sim. A nossa escola, né? Eu fiz PIBIC, Flávia fez PIBIC. E da participação de pessoas de origem popular na universidade. Quer dizer, a Bolsa PIBIC, Alexandre está se referindo a uma notícia que a gente teve hoje, de que as bolsas deverão ser suspensas a partir do mês que vem. A Bolsa PIBIC, ela é o dinheiro do transporte para ir para a universidade, ela é o dinheiro da compra do livro, ou da Xerox, para que o aluno possa fazer as leituras. Então, na verdade, é uma forma também de excluir da universidade as pessoas de origem popular. Uhum. Sim, outra questão interessante que se fala muito sobre o PIBIC, eu sou entusiasta do programa, porque sou fruto do PIBIC da Universidade Federal de Pernambuco, ganhei bolsa durante 2 anos e meio da minha graduação do curso. Acho bem importante lembrar isso, porque é um esforço, né?
É a grande escola, né, Flávia? Monitoria e iniciação científica. Sem dúvida, sem dúvida. E o interessante no caso do PIBIC também é porque ele socializa uma possibilidade profissional para essas pessoas, que é o trabalho de pesquisador. Nós no Brasil temos que lembrar que deve existir a profissão de pesquisador. E ele é iniciado nesta profissão, os alunos eles são iniciados nessa profissão a partir desse programa. Mas o problema, me parece, é que são pesquisadores que podem, por exemplo, trazer uma luz nova sobre um tema tão controverso como esse. Quer dizer, não é à toa que são as universidades públicas que estão sendo caçadas e silenciadas, né? Através, sobretudo, de verba, do problema do financiamento das atividades universitárias, né? É porque, de fato, e eu acho que também não é à toa que são as disciplinas de humanas que estão sendo varridas do currículo, né? Especialmente a sociologia, né? É porque justamente não interessa a esse poder, essa dinâmica de poder que a gente tem no Brasil hoje, que as pessoas sejam expostas a uma outra interpretação sobre os fatos, né? Mas a gente tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, é outra pergunta de 1 milhão. Flávia, a gente já está se aproximando do final, mas é para vocês comentarem rapidinho, aproveito e peço para que vocês se despeçam. O que o povo deve fazer para retirar o poder político ilegal e antirrepublicano do judiciário e resgatar a soberania popular? Uma pergunta de Ricardo Galvão. Bom, o que eu diria é o que a gente pode fazer em relação, sobretudo, ao executivo e ao legislativo. Ir para a rua. Essa apatia total que tomou conta da gente e que, como eu estava conversando com o Flávia, diz muito sobre quem somos, né? É o terreno fértil para que esse tipo de coisa continue a acontecer, né? Ou seja, a falta de mobilização popular, a falta de a gente estar na rua brigando mesmo pelos nossos direitos, já que no Brasil não houve revoluções, sempre houve acordos de elite aqui e ali, né? Ou revoluções passivas, né? Revolução passiva, que sempre foram acordos, né, específicos que o povo era apenas um detalhe, né? Eu concordo, na verdade, nós não abrimos mão da nossa capacidade, da nossa possibilidade, do nosso dever, inclusive, de influir nos assuntos públicos. As questões, elas existem, nós temos 2 agendas no âmbito do Estado, mas nós não dependemos única e exclusivamente do Estado para que as nossas... Ele não é o superego, né? Usar aquela expressão. O Estado não é o nosso... Nós não podemos ter essa visão de que o Estado, ele é um ente apartado da nossa vida. Nós influenciamos o Estado. No âmbito dos poderes, é interessante lembrar que nós temos poder executivo, poder legislativo. São os poderes de maioria, ok. Mas se nós temos um jogo de 3 poderes em que se espera, embora na prática nunca tenha acontecido em poucos momentos, mas que se espera que haja haja mecanismos de controles recíprocos e esses controles eles sejam utilizados, o fortalecimento das instituições majoritárias e as cobranças em relação ao executivo e legislativo tem um papel também de conformação, em certo ponto, da atuação do Poder Judiciário. Ninguém está falando aqui, eu acredito que nem eu, Alexandre, ninguém quer um judiciário passivo ou que é um judiciário que não cumpra o seu dever. Sim. Mas nós queremos canalizar as nossas expectativas para as instituições e que elas tenham possibilidade de atuar de acordo com o interesse dos seus representados. Acho que esse é o grande ponto, né? Eu queria agradecer demais a vocês. Acho que haveria tanto mais a discutir, né? A questão dos privilégios, dos altos salários, os salários acima do teto constitucional, o aumento de 16% para o Ministério Público, de 40% para o Judiciário num contexto de crise. Mas a gente está com um tempo curto e antes de encerrar eu queria trazer uma dica para vocês. Hoje à tarde tem um debate de lançamento do livro Paisagem Postal de Lúcia Veras, professora de arquitetura da UFPE. O livro trata, entre outras coisas, da importância da preservação de lugares como o Cais José Estelita para a memória e identidade de nossa cidade. O livro foi o resultado de uma tese de doutorado premiada pela Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional. O debate começa às 15h no auditório do Centro de Educação e a entrada é livre. Nós vamos ficando por aqui, eu volto na próxima quinta com a mesma equipe. Fora da Curva de hoje teve a produção de Ivana Fechini, no apoio à produção contamos com Lula Pinto, da Marco Zero Conteúdo, além de Júlia Mello e Guilherme Falcão, que também ficaram nas redes sociais. Os trabalhos técnicos foram de Alex César. Essa foi a edição do dia 3 de agosto de 2017, que vai ser retransmitida pela sua rádio pública às 10 horas da noite. Amanhã você fica com a apresentação de Bruno Nogueira, discutindo o tema: que país é esse? A desmoralização do Parlamento.